Eu sou a Sofia e a minha colega é a Joana. Seremos as moderadoras desta sessão sobre crítica musical na atualidade. Vimos em nome do Cluster de Ciências Musicais, que espero que todos conheçam, mas é um núcleo criado em Ciências Musicais que permite fazer estas pequenas iniciativas de acordo com os interesses dos discentes e docentes também. Portanto, antes de começar a apresentação dos convidados, quero dizer que, infelizmente, o Francisco Sanona não poderá estar presente, mas se tiverem alguma pergunta diretamente para este convidado, certamente poderão colocar nos comentários do YouTube e ele, quando puder, responderá. Portanto, passo às apresentações. André Malhado é doutorando em Musicologia Histórica e membro do CESEM, integrando o grupo de Teoria Crítica e Comunicação, o Núcleo de Estudos em Género e Música e o Núcleo de Estudos em Música e Cibercultura. Nos últimos anos tem participado nos blogs Escrever, M3, Música, Média e Mundo e no jornal Nova em Folha da nossa faculdade. Já a Patrícia Moreira, mestranda em Artes Musicais, tendo já sido aluna também da nossa licenciatura, pertence desde 2021 ao grupo Ruído Mudo, uma plataforma virtual que se dedica à apreciação artística musical. Já Pedro João Santos, mestrando em Etnomusicologia, tendo também sido nosso aluno das Ciências da Comunicação. Já teve a oportunidade de publicar em vários espaços, como o The Guardian, o Rimas e Batidas, o Novo Semanário, o Diário de Notícias, entre muitos outros. Alerto ainda que quem está a ver pode perfeitamente colocar perguntas no nosso chat, ao qual seremos atentos ao longo da sessão, e também pode intervir em tempo real, digamos assim, utilizando a ferramenta de Zoom de levantar a mão. Posto isto, queria então iniciar com a primeira pergunta aos nossos convidados, de como é que foi o vosso percurso até à primeira crítica publicada e o que é que sentiram ao longo desse processo? Ora, então acho que vou começar eu, não é verdade? Então, boa tarde, obrigado, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e obrigado a todos os presentes. O meu percurso, eu não posso dizer necessariamente, eu sei que estou presente numa sessão de crítica musical e aliás fui convidado para isso, mas eu não me posso necessariamente auto-intitular ou identificar quanto crítico. Eu tenho feito alguma coisa nesse sentido, mas sempre um pouco à margem de tudo aquilo que eu tenho feito. Eu sou mais dentro da musicologia, portanto eu faço investigação e escrita no sentido de artigos científicos, mas eu posso dizer que, no fundo, o meu percurso, que começou inicialmente pela prática musical, portanto eu comecei como produtor musical e depois vim parar à academia, mas que a crítica surgiu um pouco por iniciativa da professora Paula Gomes Ribeiro, que aliás está aqui, porque não só pelas disciplinas dela, onde falámos bastante de crítica, mas por uma conversa que tivemos os dois sobre sentirmos, ou inicialmente eu sentir e partilhei com ela, uma espécie de ausência de críticos na área da música e do audiovisual, música e média. Ou seja, se eu tiver que centrar o meu trabalho dentro da crítica, da opinião, do comentário, da rúbrica, do que quiserem chamar, dentro do aspecto da crítica musical, eu diria que eu trabalho maioritariamente com audiovisuais, precisamente porque a crítica também sofreu bastantes transformações ao longo dos anos. Hoje em dia, nós sabemos que filmes, séries de televisão, vídeos musicais, há todo um conjunto de meios audiovisuais, onde a música tem uma presença bastante vincada, e que existe alguma crítica musical, mas não existe assim tanto em Portugal. Ou seja, não há muitos musicólogos ou jornalistas ou críticos, como quiserem chamar, que se focam nesses meios, e eu acabei por ir parar à crítica, no fundo, por um desafio que a professora Paula me lançou, então porquê é que não fazes tu? Se não existe, porquê é que não fazes tu? E eu inicialmente fiz uma primeira crítica precisamente para uma disciplina da professora Paula e que depois publiquei, que foi a minha primeira no jornal, no Nova em Folha. Portanto, essa crítica veio de uma disciplina de mestrado em Ciências Musicais e depois acabei por ir esporadicamente publicando, e só quando cheguei finalmente ao doutoramento é que decidi que, bem, acho que agora se calhar posso, como tenho algum tempo, enquanto estou a fazer a minha tese de doutoramento, posso ir escrevendo umas coisinhas, e comecei depois a publicar de forma mais regular em vários blogs, o M3, que também é um blog da professora Paula e de outros alunos, e depois comecei com o projeto de Escrever, que é focado em cultura LGBT
e questões feministas, e no fundo eu agora sou um colaborador mais assíduo e é aí que eu tenho publicado mais regularmente. Portanto, eu agora, neste momento, se tivermos que falar do presente, eu diria que estou dentro dos audiovisuais, mas mais focado em questões de género e de sexualidade. Portanto, é no fundo a relação da música com questões identitárias e questões de género e de sexualidade nos média. Portanto, pensar nessas questões relativamente a vídeos musicais, filmes, séries e etc., mas que tenham estas temáticas. E se eu tiver que falar um pouco da minha crítica, eu diria que não sou um crítico muito tradicional no sentido de gostar de fazer julgamentos de valor, apesar de eu saber que é no fundo daí que parte o que é a crítica. O Simon Freud dizia precisamente que para falar de música popular um dos aspectos centrais é precisamente os julgamentos de valor, mas eu não gosto tanto de puxar pelos julgamentos de valor, mas mais de abrir possibilidades às pessoas. Portanto, eu acho que é muito mais interessante olhar e ouvir a música e pensar que possibilidades o objeto em si nos traz, e eu aí gosto sempre de fazer os dois lados, gosto sempre de fazer um lado positivo e depois um advogado do diabo, e portanto, se lerem as minhas críticas, em principal as minhas críticas de escrever, eu quando falo de um vídeo musical, habitualmente eu gosto de terminar lançando várias questões de será que isto é positivo e será que isto é negativo, ou seja, eu não gosto necessariamente de dar a minha opinião e de dizer isto é boa música e isto é má música, que aliás são categorias que eu não acredito. E que, portanto, eu acho que gosto de ser mais um explorador e gosto de abrir os horizontes às pessoas, e portanto eu acho que a crítica musical para mim também, na atualidade, acho que tem muito desse aspecto, mas poderemos falar um pouco mais adiante, depois, se quiserem. Portanto, a forma como eu acabei na crítica musical foi porque já há muitos anos que eu tinha um certo amor pela escrita, mas nunca tinha percebido bem o que é que queria fazer com esse passatempo, por assim dizer. E quando fiquei a conhecer o blog do Ruído Mudo, pensei, ok, tem aqui uma coisa em que pode juntar as duas paixões que eu tenho, que é a música e a escrita, e de facto, desde que me juntei no ano passado, tem sido uma boa experiência. É bom contactar com outras pessoas que gostam de falar sobre música e refletir sobre o que é que cada um de nós dá mais valor quando ouvimos música, é isso. Por isso, sim, penso que é isso. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite e por estarem aqui. Eu acho que desde a minha tenra infância, não sei porquê, tinha muito desejo em traduzir as coisas que gostava por palavras. Queria ser um jornalista ou crítico, ou chame-se o que se quiser, como outros miúdos querem ser polícias ou astronautas. Eu acho que isso tem muito a ver com o facto de eu ter passado muito tempo à frente de uma televisão a ver a MTV, a VH1. Isso foi a minha segunda incubadora e a música pop explodiu na minha vida com imensas coisas. Eventualmente acho que percebi, juntei o Tico e o Teco e percebi que escrever sobre música seria interessante, mesmo que não haja nenhuma bula, nenhuma prescrição, nem nenhuma escola que o ensine a fazer. Devo dizer que, como estamos a falar dos antecedentes da primeira crítica, ainda há uns dias estava a ver os conteúdos de uma câmara que eu tinha quando tinha aí 10 anos, e encontrei lá um clipe de áudio que era eu a falar ou seja, tinha 10 anos, em 2011, a falar do primeiro álbum da Lana Del Rey. Assim, uma coisa ridícula, não se percebe o que é que eu estava a tentar dizer, não sei, mas foi esse o primeiro embrião. Acho que por aí, por volta do 11º ano, comecei a escrever coisas com uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, fiquei entusiasmado com isso. Lembro-me distintamente de mandar agrupar 3, 4 críticas para enviar para alguns sítios. Lembro-me de enviar uma crítica do álbum da Kalala para o Rimas e Batidas, com que trabalho agora, mas na altura recusaram. Disseram que eu ainda tinha muita sopinha para comer, e era verdade. Fiquei um bocadinho amoado com a crítica na altura. Pensei, não, nunca mais. Mas realmente tinha muito que aprender.
Fui parar ao Espalha Factos no 12º ano, que é uma plataforma que de resto tem muita da comunidade da FCSH, principalmente nos cursos de comunicação, passa por lá. Fui lá, fiz mais o que se pode designar jornalismo, fiz muita notícia, fui a alguns concertos, mas eventualmente fui parar ao Rimas e Batidas e calmo agora que foi uma coincidência. Provavelmente se não fosse esse dia não estava aqui a falar. Decidi ir a uma apresentação do álbum do Dino de Santiago na FNAC do Chiado, que era um debate uma entrevista entre o Dino e o Rui Miguel Abreu, que é o timoneiro do Rimas e Batidas e um dos melhores escribas de Portugal. Coloquei uma pergunta, ele no final veio falar comigo e foi assim que se deu a minha primeira crítica. E aqui estou. De facto, são backgrounds muito diferentes, o que vai fazer com que a sessão seja ainda mais interessante. Volto a frisar que qualquer pessoa pode comentar ou fazer perguntas. Usem e abusem da sessão dos comentários. Portanto, parto com uma pergunta da minha parte. Gostava de perceber se se consideram formadores de opinião, se ao entrarem no meio a vossa ideia de crítica e de crítico mudou e quais são as dificuldades que só se aperceberam no trabalho de campo. Agora podem, não precisa de seguir qualquer ordem, é como quiserem. Preferem começar ou continuamos pela ordem alfabética? Eu estou sempre em desvantagem porque eu estou sempre lá nestas coisas que começa sempre comigo. Tem que haver, não sei, uma Ana, por exemplo. Mas pronto. Essa questão de formar a opinião ou de formar o gosto, não é? As chamadas culturas de gosto é realmente uma questão bastante interessante e pertinente. Que aliás é uma questão que me interessa muito na minha área de investigação e que eu, na realidade, evito pensar muito quando faço crítica ou quando escrevo alguma coisa. No fundo, eu não costumo pensar, talvez no sentido de eu não gostar muito da ideia de nós influenciarmos ou de formarmos uma opinião, porque eu acho que eu gosto mais de pensar precisamente como eu estava a falar, de promover um conjunto de ferramentas, de promover algum tipo de literacia para que as pessoas possam formar as suas opiniões e não necessariamente dizerem eu gosto ou eu ouço determinado tipo de música porque aquela pessoa me disse que X e Y. Mas eu sei que eventualmente nós no nosso trabalho e mesmo também mesmo dentro da musicologia, eu sei que nós acabamos sempre por influenciar de certa forma as pessoas, não é? Para quem não me conhece e para os que me conhecem aqui vão-me ouvir repetir falar de música cyberpunk, que quem já ouviu falar sabe que eu estou constantemente a falar disto desde a licenciatura e que muitas das pessoas que estão à minha volta acabam por começar a saber o que é música cyberpunk por minha causa. E eu acabo por ouvir depois nos seus discursos, quando estão a falar de uma certa relação entre música e tecnologia. Para quem não sabe, cyberpunk é um género de ficção científica, mas que eu desde o mestrado que tenho defendido, que é também um género musical, e que acabo por, no fundo, eu não sei se forma um gosto, mas que pelo menos eu influencio de alguma forma uma certa cultura, uma certa forma de olhar para a música e para o seu relacionamento, neste caso, com o que é isto do género cyberpunk. Entrar no meio, eu não sei necessariamente se me considero que entrei no meio, precisamente porque eu também tenho percursos diferentes dos restantes oradores aqui, portanto eu não estou, por exemplo, num coletivo de críticos musicais, como é o Rui de Mudo, ou eu, por exemplo, nunca trabalhei diretamente com o Rui Miguel Abreu, apesar de ter sido aluno dele em produção musical e estimo bastante Rui Miguel Abreu e acho que ele é uma excelente pessoa em termos profissionais e em termos de conhecimento. Eu acho que se tiver que citar alguém dentro do meio, eu diria que ele acabou por influenciar uma boa parte da forma como eu olho, ou como eu olhava a música popular quando entrei para a licenciatura, porque eu fui aluno dele antes da licenciatura, e eu acho que, para não me perder, dado que eu não entrei necessariamente no meio, eu não sei exatamente se a minha opinião mudou ou se a minha forma de olhar para a crítica musical mudou depois de começar a fazer estas coisas. O que eu acho que mudou, e isso eu tenho sentido ao longo dos anos, é a minha forma de olhar para a escrita. E isso o Pedro referiu e é um aspecto muito, muito importante, que é, e eu sinto isso de uma forma muito forte
porque eu já estou na academia há alguns anos, que há uma diferença muito grande entre escrever crítica ou opinião ou o que seja e escrever artigos científicos. E eu, enquanto formado dentro da academia, portanto formado a fazer ciência, tive que aprender um conjunto de ferramentas e uma forma de escrita e uma forma de pensamento e uma forma de ter que pensar em hipótese, ter que pensar em justificação, ter que pensar numa certa forma de escrever, que depois, quando eu chego à crítica, eu encontro uma barreira, que é: eu não posso escrever crítica da mesma forma que eu escrevo para um artigo científico. E isso eu aí sinto que, não posso dizer que a minha opinião tenha mudado na crítica, mas posso dizer que quando eu me tornei, de alguma forma, próximo da crítica, eu mudei a minha forma de escrever. Não no sentido de eu perdi o meu lado de cientista, que não o perco, mas eu sou capaz de perceber como é que, e aí quem vem das ciências da comunicação tem uma grande vantagem, entre aspas, porque eles aprendem uma determinada forma de escrita e de comunicação um pouco diferente. Nós, em musicologia, nós aprendemos a pensar a música e a falar sobre a música, mas às vezes não temos ferramentas para falar da música para um público geral. E eu tive que desenvolver um conjunto de ferramentas para o público geral. E eu nisso tenho gostado bastante do meu trabalho no escrever, porque eu trabalho diretamente com um dos fundadores, portanto o Pedro, e o Pedro é o meu editor e o meu revisor antes da minha crítica ou de qualquer texto meu ir para o público. Precisamente porque ele olha para o texto e ele diz-me: eu não percebo esta tua frase, isto é muito rebuscado, ou se calhar eu sugeria-te que substituísse isto por outra coisa. Precisamente porque também não há forma de chegar ao público se nós tivermos uma escrita muito rígida, muito compacta, muito condensada, e essa era a minha escrita e ainda é bastante. Muitas pessoas acusam-me de eu compactar tudo e de escrever 1000 coisas numa só frase e não se percebe, e parece que eu estou... E eu acho que isso vem um pouco da minha tradição, ou de uma tradição académica, que eu aí sinto que tenho aprendido imenso e sinto que tem sido muito importante. Não para pensar a crítica de outra forma. Aliás, eu tenho que confessar, eu nunca fui um leitor de crítica. É um fenómeno curioso eu fazer crítica quando eu não leio crítica, porque habitualmente não é uma coisa que me fascine. Talvez precisamente por essa questão da formação do gosto, porque eu sinto que muita da crítica tem esse objetivo. Muita da crítica é olhar para uma música, olhar para um álbum e dizer isto é bom ou isto é mau. O que para mim causa-me um certo transtorno e uma certa confusão, porque dizer que uma coisa é boa ou má é profundamente subjetiva. E aí culpei-me porque é o meu lado de cientista. Eu achar, ainda por cima cientista social, formado muito dentro das ferramentas da sociologia, eu sei que é válida a opinião daquele crítico, mas não quer dizer que a minha seja igual. Portanto, como eu dificilmente formo o meu gosto a partir de uma crítica, não me consigo rever enquanto formador de gosto. Portanto, nesse sentido, é como eu te responderia, eu não me consigo rever assim, mas que sinto que o que mudou em mim é uma tentativa de conseguir aproximar a crítica e a academia por uma necessidade de comunicação. Hoje em dia fala-se muito daquela ideia de comunicação da ciência, e a comunicação da ciência também pode aprender muito precisamente pelos média e precisamente pela forma como os meios de comunicação e como as ciências da comunicação nos ensinam a falar, a comunicar, a transmitir informação para o público geral. E aí a crítica e a escrita de opinião é uma ótima ferramenta para nós passarmos para fora aquilo que nós achamos sobre uma determinada música. Agora, eu não o faço no sentido de formar um gosto. Claro que isso é independente de mim, não é? Se eu formei gostos ou não ao longo da minha vida, ou se continuo a formar, pronto, eu aí já não posso fazer nada, mas espero que se formar, que forme de uma forma positiva, seja lá como for. Mas pronto, eu diria da forma mais, se calhar, resumida para a tua resposta, para a tua pergunta, acho que é isto. Ótimo, sabes que vamos fazendo ao longo desta entrevista, assim sempre de advogados do diabo, vale ressaltar, e obrigada pela comparação, pela ligação, aliás, entre a ciência e a crítica. Quem quiser continuar? Eu posso. Por acaso eu gostei muito do que o André disse acerca de crítica não como uma formação de gosto. Pelo menos eu sinto que quando eu faço crítica eu não quero tanto dizer às pessoas gostem disto porque eu gosto, mas sim mais numa perspectiva de querer expor a subtileza da música, aquilo que eu
vejo na música e que eu considero que a faz boa, e deixar esses aspectos, por assim dizer, falarem pela música e não tanto de eu acho que isto é bom e eu não, por exemplo, eu não concordo nada num certo aspecto que a crítica musical muitas vezes tem de dar classificações a músicas, por exemplo, de 0 a 10 ou uma estrela, 5 estrelas. Eu não acho que isso faça muito sentido, porque como é que nós vamos sequer arranjar um método para fazer isso? O que é que considera bom? Uma pessoa acha que, pode, por exemplo, o ritmo é um aspecto importante, assim, pegando assim num aspecto mais prático. E outra pessoa pode achar que o ritmo não interessa para nada desde que tenha um bom conteúdo lírico. Quer dizer, não faz grande sentido. Acho que se pegarmos mais pelos que aspectos é que esta música tem e como é que eles a tornam interessante, que é uma maneira muito mais concreta e metódica de fazer crítica musical. E pensando se eu estou, por exemplo, na indústria como quem diz, não é tanto de. Ou seja, eu não acho que é preciso haver um passo de profissionalização para que isso aconteça, porque desde que os textos estejam a chegar às pessoas, acaba sempre por haver esse tipo de relação e essa interação. Isso não acho que é preciso essa legitimação de ter um empregador que legitime isso. É que nós temos de falar e temos de dizer aquilo que pensamos e o importante é que chegue às pessoas, por assim dizer. Bom, então eu subscrevo completamente aquilo que o André e a Patrícia disseram, e logo que colocaram a questão de ser formador de gosto, eu penso, eu curto ser formador de gosto dos meus amigos ou dos meus pais. Por exemplo, agora tenho uma crítica para entregar do novo álbum do The Weeknd. Vou publicá-la, vai sair no Rimas e Batidas, se tiver alguma coisa em mínimas condições, mas não acho que aquilo vá fazer alguém ouvir. Quero é que o meu pai vá ouvir, porque acho que aquilo é completamente em linha com a música de 1984 que ele ouvia. Portanto, acho que ele vai gostar, e é só aí. A minha vitória é realmente assim no lado mais imediato e pessoal. Não acho que seja nenhum formador de gosto, nem tenho nenhuma aspiração a tal. Porque é só isso, é só ser pretencioso. Eu acho que há uma base de pretenciosidade ou pretenciosismo na coisa de escrever, porque é vir adornar ou vir elaborar sobre algo que já foi elaborado até. É isso que é uma obra de arte. Então vir acrescentar uma camada sobre isso tem sempre algo de. Enfim, é difícil de descrever. Eu tento não levar muito a sério a prática. Não sei se isto não me quero expressar mal, mas eu tento não levar muito a sério a coisa de escrever, levar a sério a arte, absolutamente. Levar a sério aquilo que eu faço, não completamente, porque não acho que seja nenhum monólito as coisas que eu escrevo. Se bem que, e o André estava a comentar que não tem o hábito de ler outros críticos. No meu caso é diferente, porque acho que também isso me ajudou a trilhar neste caminho. Ainda há bocadinho estava a ler um livro do Greg Tate, que desapareceu, que morreu em dezembro, e o prefácio dizia algo como a função do crítico, a primeira tarefa do crítico é estabelecer uma voz. Estabelecer uma voz e, por aí, por esse meio, uma persona. Que pode ser o que se quiser, pode ser uma coisa de objetividade ou de ter piada, e depois sim ser honesto naquilo que se faz. E acho que não há problema nenhum em dizermos que a crítica não é acho eu, da forma como eu vejo, a crítica não é um exercício de análise ou de análise estética desapaixonada. Para mim não é. E parte necessariamente daquilo que é a nossa opinião, daquilo que é a nossa subjetividade. Isso não significa que tentemos impor essa perspectiva sobre outra pessoa, mas de facto é impossível escrever um texto e não transparecer por lá aquilo que achamos desse objeto, mesmo que tentemos ser o máximo da escala de objetividade.
Isto vindo de um curso de comunicação, assim, o dogma que eu mais ouvi e reproduzi é: não existe objetividade. Não existe, porque tudo aquilo que nós fazemos existe esta moldura aqui dos nossos olhos, da forma como nós recebemos as coisas. Portanto, é difícil. Sobre entrar no meio, já não sei bem qual é que era esta questão. Fiquei com essa Sobre ideia. a tua ideia de crítico e de crítica tinha-se alterado com a tua entrada no meio e se tinhas percebido alguma dificuldade particular que antes de seres crítico passava-te ao lado e que depois passou a ser parte do teu cotidiano. Eu acho interessante a questão da profissionalização, porque acho que, portanto, pelo que eu percebi, de todos nós o ato da crítica vem como sei lá, uma pulsão interior, uma coisa que queremos experimentar, que queremos fazer, e nenhum de nós se calhar pensou nisso como: vou fazer uma vida disto, vou conseguir pagar uma casa com as minhas colaborações neste jornal. Eu de certo que não estou a pensar nisso para o resto da minha vida, mas realmente acho que a crítica pode estar num blog, a crítica pode nem nunca sair do papel, e acho que isso é muito importante para desenvolver a tal persona que falavam no livro do Greg Tate, que recomendo absolutamente. Um dos tipos mais importantes que houve. Agora, acho que enquanto ao passo que comecei a tentar entrar em algumas publicações e a ler as outras coisas que saem ao mesmo tempo, enfim, por exemplo, uma coisa que penso muito é estar ligado a uma agenda editorial. Se estamos num jornal generalista, é provável que vamos cobrir coisas que estão a acontecer em simultâneo noutros jornais. Eu tive de escrever sobre o álbum do Zaba e saiu um texto sobre o álbum do Zaba em todas as publicações, é inevitável. Eu acho que por aí é impossível não entrarmos às vezes num jogo de comparação e não é preciso estarmos a escrever sobre os mesmos assuntos, mas a partir do momento em que as coisas começam a sair, a ser editadas, eu pelo menos tive a tendência de começar a ver mais atentamente o que é que as outras pessoas estavam a fazer e se calhar, com o bom e o mau que isso tem, adaptar o meu estilo, o que às vezes também não é ótimo, porque há muitas coisas que se escrevem e que estão formalmente bem escritas e depois não têm realmente uma personalidade. E aí, para quê, não é? Para que isso vale a pena? Acho que as coisas valem a pena quando têm uma verve, quando têm assim a tal pulsão. O Rui de Mude, por exemplo, tem textos bastante interessantes do que eu lembro-me, por exemplo, do artigo, não me lembro quem o escreveu, mas sobre a experiência com a música Pimba durante o verão, vinda de uma aluna que estava mais ligada à música clássica. E esse exercício de desconstrução é uma coisa que raramente existe na crítica. Portanto, isso é importante. Os textos do André, por exemplo, no escrever, e mesmo aquela... Posso estar a ser um bocadinho amplo no sentido do que é que se considera crítica, mas desconstruir o que é que são os videoclipes. Acho que isso são formatos que se calhar não teriam existido antes da digitalização do meio. E para não divagar muito mais, se calhar dificuldades. Para mim, subscrevo em 100% aquilo que o André referiu sobre a escrita, sobre as dificuldades de transpor um regime de escrita para outro. No meu caso, eu acho que tenho de ser um bocadinho mais criativa a arranjar desculpas para o porquê de escrever de forma tão complexa, às vezes. O que é horrível. É horrível. Eu vou ler coisas que escrevi no 12º ano, não percebo para quem é que aquilo era, não percebo. Às vezes há pessoas que escrevem como se fosse assim já li esta expressão alguns, como se fosse masturbação. E de facto, há pessoas que o fazem e eu se calhar também o fazia. Isso não faz sentido. A não ser que
queiramos escrever aquilo num diário e que fique fechado a 7 chaves. Mas acho que a crítica é, essencialmente, da forma que eu a vejo, é um ato de contextualização. Acho que a crítica é uma forma de fazer entender, de inserir num paradigma, de ajudar a compreender, de estimular o gosto, não apenas pela obra individual, mas pelo contexto, pela discografia, por aquilo que quer que seja. E ler outros críticos, ler outras vozes, ler literatura, é tudo muito importante para desenvolver um estilo fácil de ler. Acho que isso é um desafio. E a última coisa, talvez, é... E aqui eu estou na minoria porque estou numa conversa do cluster de ciências musicais. É difícil lidar com a questão da estética musical, ou seja, da análise mais propriamente dita. Eu não tenho conhecimento de teoria musical, além do 5º ano com a flauta. Portanto, é complicado querer descrever algo que não se conhece a um ponto científico, não é? É difícil e há muitos críticos que o fazem e que vão aprendendo na tarimba. Eu acho que há pouquíssimos críticos e há bocadinho o André, estávamos a falar antes da conversa da mistura que há, ou da tendência para se fundir jornalismo e crítica, e de facto eu apostaria que a maior parte da classe em Portugal não tem conhecimentos de música além daquilo que vão aprendendo e do que vão lendo. Então acho que aí pode haver, para mim pelo menos, há um síndrome de impostor gigante, enorme, que se amplifica mais ainda quando eu estou aqui, neste painel. Mas integra-se nas questões estilísticas, na forma como se dá a volta à situação, e é perceber que também as pessoas os leitores não devem estar à espera de uma análise estética compreensiva de uma obra musical. Querem mais do que isso, também isso, talvez, mas mais do que isso. E tudo com uma varinha mágica e ver se resulta. Antes de prosseguir, quero só reiterar que de todo que é a síndrome do impostor, a crítica precisa de mais vozes, precisa de mais reconhecimento, e a tua voz tem tido reconhecimento, portanto acho que podes desmistificar essa síndrome de impostor, porque acho que ninguém te vê, principalmente o cluster que te convidou. Acho que o teu trabalho realmente tem sido muito bom nesse sentido. E pegando na digitalização que falaste, gostaria de perguntar-vos se, partindo do pressuposto que todos já publicaram em plataformas online, como é que percepcionam a mudança de paradigma da crítica musical com esta digitalização, numa linha de democratização ou até de cultura participativa? Se calhar até podias continuar tu, Pedro, já que começaste a falar nesse assunto, para não voltarmos outra vez na ordem alfabética. Sim, acho que sim. Acho que já pontifiquei um bocadinho sobre esse assunto. Eu acho que, de facto, é difícil realmente também falar dos contributos da digitalização, porque eu próprio não vivi um tempo pré-isso. Quando eu pude fazer crítica, foi isso que me estava disponível. Não sei o que é que teria sido crescer nos anos 80, não sei, como o Vítor Belanciano, que é crítico no Público, e que mandou uma vez, penso que a forma de entrar na crítica musical para ele foi ler uma review do Remain in Light, dos Talking Heads, um álbum incrível, e não concordou com aquilo que leu, mandou por carta uma resposta à Blitz a dizer: isto é que devia ser a crítica. E gostaram e convidaram-no para escrever. Não sei realmente como é que teria sido nessa altura, mas acho que há alguma coisa de muito libertador em poder ter um blog, ou claro que um caderno também serve perfeitamente, e a gaveta também é ótima. Basta ter de facto nem é preciso apontar nada, basta ter a nossa cabeça para formular todos os pensamentos que quisermos, mas há alguma coisa de muito libertador de ter um blog, ter um espacinho onde se possa escrever, ou num tweet, numa série de tweets, aquilo que achamos sobre determinada obra, exprimir um ponto de vista que não é assim tão comum,
sei lá, era preciso fazer aqui um inventário de todas as questões que passam a ganhar um palco, que de outra forma provavelmente não o fariam, porque com a pouca experiência que eu tenho a escrever para um meio impresso, mostra-me que, e isso não é culpa das editorias e de quem define a agenda. Não há espaço para tudo, muito infelizmente não há. Às vezes tem-se 3 páginas ou 4 e ainda por cima, se estivermos a escrever numa publicação mais generalista, é difícil dar espaço àquele lançamento obscuro que foi comprado por 6 pessoas no Bandcamp. Isso não é de forma nenhuma determinante da qualidade do disco, e se calhar queríamos falar mais disso do que o álbum que saiu da Adele. E eu acho que o álbum que saiu da Adele é ótimo também, este do ano passado. Não é essa a questão. Mas de facto precisamos, acho que é aproveitar o espaço que temos e penso que é isso. Acho que não me estou a lembrar de nada útil e penso que provavelmente o André e a Patrícia têm perspectivas ótimas para falar disto, até porque eu agora, por exemplo, não tenho nenhum blog, estou a escrever a soldo de outras publicações, o que se pode dizer que pode ser ter menos liberdade, enfim, mas é interessante cruzar as perspectivas. Sou eu, portanto, ok. Há aqui realmente várias questões. Eu teria imensos comentários a fazer até do que vocês disseram, mas eu também não quero estar a estender muito e divagar por outros temas. Mas relativamente ainda mesmo à tua questão, Ana Sofia, sobre esta questão da democratização, eu nisto já passei por várias fases da minha vida. Eu estudo música e tecnologia, portanto esse é o meu grande foco e, portanto, pensar no digital tem sido sempre uma das minhas áreas desde o início da licenciatura e, portanto, eu passei por uma fase inicial um bocadinho mais otimista, onde eu era um bocadinho mais tecnocrata e eu era muito mais fantástico, as possibilidades são maravilhosas. Eu agora se calhar estou um bocadinho dentro do outro plano e eu acho que se calhar hoje em dia já não estou exatamente assim tão... eu não vou dizer que existe uma grande democratização a partir do digital. Ou seja, eu percebo exatamente aquilo que o Pedro disse e percebo que a digitalização da sociedade e a digitalização dos meios e a própria imprensa na sua passagem para o digital, como diria o Andrew Jenkins, não é? Onde os meios se foram todos convergir quando passaram para o digital, trouxe muitas coisas positivas e eu acho que abriu muitos horizontes. Mas depois, quando vamos realmente olhar a fundo, e aí, desculpem-me, mas vem o meu lado de investigador, que como eu faço disto também a minha parte, para além de crítico, mas também o meu trabalho académico, eu depois vejo que a democratização não é exatamente assim como a gente acha. Ou seja, nós fechamos muito um bocadinho da nossa bolha e pensamos que, ok, toda a gente pode ter um computador, toda a gente que tenha dinheiro para ter um computador e, portanto, tem acesso, e, portanto, em teoria, toda a gente pode publicar. O problema, entre aspas, ou não, é que o facto de nós podermos publicar não significa que aquilo que nós publicamos chegue a alguém. Ou seja, eu li há pouco tempo um texto de um sociólogo britânico, o David Desmond Dow, que é muito famoso e que é um autor que trabalha muito sobre os média e fala muito sobre estas questões dos média e da sociedade e da relação de transformação que ocorreu. Ele fala muito das chamadas indústrias criativas, que é um conceito que eu não vou agora desenvolver aqui, mas onde se inclui a música. Ou seja, pensar a música como uma indústria, mas uma indústria de criatividade. E ele tem um texto muito interessante, agora recente, que traduzido é: será que as tecnologias de comunicação digital democratizaram as indústrias dos média? E é realmente um texto muito interessante porque ele faz um percurso que vai desde esta ideia de um aparente sim, ou seja, parece que se abriu um grande horizonte, e ele foca-se muito no YouTube, e eu tenho trabalhado bastante no YouTube e é realmente muito interessante. Nós olhamos para o YouTube e pensamos, qualquer pessoa pode publicar, até mesmo, por exemplo, as críticas. Há muita crítica musical feita no YouTube, através de vídeo, e são extremamente interessantes, os chamados reaction videos, vídeos mesmo de crítica, que pessoas analisam quase numa espécie de versão
do it yourself, portanto, versão mais, eu não gosto muito do conceito amador, mas uma versão diferente do que nós chamamos do ensaio audiovisual. Hoje em dia o YouTube está cheio disso e trabalhos muito interessantes ao nível da crítica, da análise musical. Análise, quer seja ou não com componentes estéticas, Pedro, não te preocupes, não há aqui síndrome de impostor, porque a ideia do e só um musicólogo é que pode falar sobre música é uma coisa, é realmente uma abominação, é abominável, sinceramente. É um pensamento social e nós temos muito isso enraizado, que é achar que eu não posso falar sobre uma coisa se eu não estudei a coisa ou se eu não passei por ela. E isso é realmente não, isso é um perigo, porque é precisamente, para eu não me perder, é precisamente o nosso lugar de fala, que é, eu falo a partir de uma posição de musicólogo, tenho um conjunto de ferramentas. Tu falas a partir de uma outra posição, tens um conjunto de outras ferramentas. A tua opinião e a tua visão é tão válida como a minha. A minha não é mais só porque eu estudei musicologia, estudei e tenho um conjunto de ferramentas. Tu falas, se calhar, todo um outro conjunto de coisas que eu sou incapaz de falar. Portanto, podes perder à vontade o teu síndrome de impostor, que não há problema nenhum. Mas a questão do Esmondal é, nós olhamos para o YouTube, toda a gente pode publicar, mas a questão é, até que ponto é que esse excesso de informação, esse excesso de conteúdos, chega a determinados públicos-alvo? E na realidade, se depois formos analisar, não chega. Ou seja, continua a haver uma questão, há uma aparente democratização dos conteúdos, mas continuam a existir um conjunto de instituições que estão acima de todos esses conteúdos, que filtram e que fazem com que certos conteúdos continuem a chegar às pessoas. Ou seja, e aí também entra o papel do crítico, e também entra o papel de o crítico enquanto instituição, enquanto forma de institucionalizar, que é, eu olho para o YouTube e há imensas pessoas que publicam crítica musical, mas só algumas chegam a sei lá, milhares ou o que seja de visualizações. Porque continua a existir ferramentas de comunicação, de marketing, o marketing digital, que faz com que as coisas cheguem às pessoas. Portanto, e isto vai dar precisamente, outra vez, à questão da profissionalização e à questão de, pode haver uma democratização, mas nem toda a gente pode viver economicamente do que faz, apesar de existir essa democratização. Portanto, eu posso publicar, eu tenho música publicada no YouTube, música que tem tipo 20 visualizações, 30. Isso não faz com que a minha música, num sentido crítico, seja má ou boa. Simplesmente tem a ver com este fenómeno de nós acharmos que o digital só tem pontos positivos. Ou seja, o digital permite com que certas pessoas realmente consigam chegar a determinados canais, não é? Determinados veículos. Eu aí concordo com o Pedro, se não houvesse tecnologias digitais, eu, por exemplo, nunca faria crítica. Não só porque, por exemplo, eu olho para vídeos musicais que são um fenómeno maioritariamente digital. Quando eu falo de filmes pós-1980, que a maioria deles vão para o digital. Ou seja, eu praticamente só falo de cultura digital. Portanto, eu não faria o que faço se não houvesse meios digitais. No meu caso, eu poderia estar a publicar numa revista, mas publicar numa revista em papel, a falar de meios digitais, acaba por ser um pouco, eu não vou dizer que é antagónico, mas que é um bocadinho eu estar a falar de um meio publicando noutro. Porque, no fundo, o público-alvo para onde eu escrevo não está na revista publicada, escrita em papel. E tem a ver precisamente com a questão do público-alvo que tu estavas a falar e que aí tem um pouco a ver com para quem é que nós escrevemos. Que volta outra vez à questão do síndrome do impostor, que é, eu escrevo para um público diferente do público para quem tu escreves ou para quem a Patrícia escreve. Cada crítico, cada pessoa que publica tem um público-alvo específico. Se eu escrever, e na realidade tu aí tinhas razão, eu posso arranjar uma desculpa para uma escrita rebuscada e complexa. É o meu público-alvo, é um público-alvo que entende uma escrita rebuscada e complexa. Só que eu, como escrevo em determinados canais, e aí neste caso estou influenciado pelo facto de eu estar associado a um blog, o público daquele blog não está interessado, pelo menos julgo eu, posso estar enganado e se calhar até está, mas eu julgo que não está interessado numa escrita mais semiótica, mais estética, mais complexa dos conteúdos. E prefere antes análise de texto, análise da imagem, relações da música efetivamente com todas essas componentes, mas segundo uma vertente de, precisamente porque eu escrevo para um blog
de género e sexualidade, eles estão mais interessados no género e da sexualidade e na sua relação com a música, e não na música enquanto arte isolada, que também é uma coisa que eu não acredito muito. Portanto, a música não quer necessariamente um objeto isolado, porque a música tem um contexto e tem um conjunto de associações. Portanto, eu começo numa coisa e já estou a divagar noutra, mas regressando a essa questão da democratização, portanto, há aspectos que eu considero positivos e há aspectos que eu acho profundamente interessantes. Aliás, Ana Sofia, tu estavas a falar da questão da cultura participativa, não era? A cultura participativa, que é exatamente esta questão de que eu falei do YouTube, que é um fenómeno muito, no fundo, na linha da questão da democratização. Ou seja, quando nós falamos na cultura participativa, quando nós falamos, por exemplo, no jornalismo de cidadão, quando nós falamos quando o Andrew Jenkins fala do fandom, que ele chama fandom transformacional, que é aquele fandom que os fãs pegam nos conteúdos e transformam-nos e entregam novamente a outros fãs, que também parte da crítica vem disso. Há muitos fãs que fazem crítica de Star Wars e de sei lá, de filmes da cultura popular, e que depois desconstroem e fazem uma crítica e depois partilham na comunidade e eles vão partilhando os conteúdos, e tudo isso são fenómenos extremamente ricos. Agora, eu não sei se podemos encaixar na categoria da democratização sem pensar então num conjunto de questões que estão por trás. Mas isso tem a ver com preocupações sociológicas e todo um outro conjunto de preocupações que eu tenho, que não tem necessariamente que ver na parte de outras pessoas, mas que eu acho que, independentemente de todas essas questões, eu sou sempre a favor da questão da digitalização dos conteúdos e da digitalização como um fenómeno de transformação da sociedade e pelo seu potencial. Só já não sou tão hacker, se me permitem, como era antigamente. Eu antigamente era mais, vamos utilizar as tecnologias e vamos desconstruir isto tudo. Hoje em dia já percebo que, espera lá, isto existe, mas continuam a existir um conjunto de instituições que estão por trás e que não permitem certos conteúdos que cheguem à população. Portanto, é sempre, por isso é que há sempre um conjunto de pessoas que se associam a editores, a revistas, a blogs, e são essas, no fundo, são esses clusters, e aqui a palavra cluster também é importante, porque é através de um cluster que nós conseguimos chegar a um público maior, a não ser que sejamos os chamados influencers, que é um fenómeno curiosíssimo que eu um dia ainda hei de explorar, que é um fenómeno muito, muito engraçado, que eu ainda não consegui muito bem perceber o que é esta coisa do influencer, que dá a ideia de que uma só pessoa consegue mudar o mundo. Se calhar, se conhecerem um crítico musical influencer, aí teremos um claro formador de gosto. Mas se calhar é talvez uma outra área onde elas não se cruzam, mas pronto, são aspectos interessantes. Vou-me calar. E Patrícia, diz qualquer coisa, por favor. Obrigada. Eu, por acaso, quero pegar num aspecto que referiste acerca de o que é que a digitalização traz acerca da democratização do conteúdo. Concordo completamente que, pronto, a digitalização, óbvio que amplifica numa máxima aquele que pode ser o público que nos vê, mas também até que ponto é que esta democratização tão alargada não acaba por abafar o nosso conteúdo no meio de tanto que já há. E aí é que eu acho que as instituições de facto valorizam e facilitam esta curadoria de informação, porque nós não temos, se calhar, tanta capacidade de andar a pesquisar por nós tudo o que há por aí, e é nesse aspecto que eles acabam por atuar como formadores de gosto, porque muitas vezes nós precisamos que alguém selecione, porque é tanta escolha que uma pessoa não sabe por onde é que há de pegar. E pronto, acho que esse é um dos pontos que eu gostei bastante de te ver referir. Acho que é extremamente importante, porque acho que é muito fácil de pegar e dizer sim, digitalização traz a democratização, mas é um aspecto muito mais profundo que isso, e também sinto que ao termos a digitalização do nosso lado também podemos estar a preencher um vazio do mercado que pode ser para nós, pode ser para outras pessoas. Às vezes também podemos cair um pouco no erro de achar que é uma coisa que as pessoas andam à procura, mas na realidade é só para nós, também pegando naquilo que o Pedro disse há um bocado sobre para quem é que escrevemos, e podemos estar se calhar um pouco a projetar, mas sim, de facto, permite preencher os vazios de mercado de todos que quisermos, porque
para cada das opiniões há quem escreva para isso e se calhar não há e é aí que nós entramos, por isso acho que sim, a democratização está de facto no centro da questão, mas é de facto bastante complexo e algo que daria se calhar só uma sessão por si só. Sim, e a nível de público das redes sociais e tudo, como é que, até poder começar contigo, Patrícia, como é que te sentes que a forma de escrita também se altera consoante o querer ou obter, ou se existe essa preocupação, de obter cliques e se esses cliques também se traduzem numa recompensa monetária, por exemplo, com o ruído mudo, não é? Nós, pelo menos, agora nós somos um projeto de estudantes, não temos para já nenhum objetivo monetário. Acho que todos concordamos que fazemos um pouco isto por amor à camisola, mas sim, percebo que existe muita gente que entre na crítica e também não posso dizer que esse não será o rumo deste blog ou será o rumo meu pessoal, porque uma pessoa nunca vai poder editar dessa maneira o que é que surgirá a seguir, mas pelo menos para mim eu vejo isso como eu querer preencher uma necessidade pessoal de escrever e de dar a mostrar aquilo que penso e como é que eu penso e não tanto de onde é que eu trago a recompensa. Pelo menos para mim chega um pouco por recompensa só o facto de eu conseguir expressar aquilo que quero expressar e depois acho que é um bónus termos pessoas que vêm ter connosco a dizer olha, li este artigo, gostei muito ou gosto deste tipo de formato que fazem. Acho que ter feedback é um bónus, na minha opinião, mas não é necessariamente aquilo que eu ambiciono da minha escrita. Mas sim, compreendo que existem pessoas que têm pensamentos diferentes e cada um consigo, pelo menos esta é a minha visão. De facto, é muito interessante e os três já acabaram por beirar um bocadinho a questão que não acaba e que não se cala, que tem a ver com a crítica ser ou não rentável, ser ou não uma hipótese de profissionalização para vocês, ou num sentido lato, não precisa de ser necessariamente pessoal, e portanto gostaria de acabar da nossa parte com este elefante branco na sala, mas lembrando que se quiserem fazer perguntas, podem fazê-lo ainda. Portanto, queria então perguntar-vos sobre esta questão. Eu posso então, para dar esse salto para a questão da rentabilidade, essa coisa de alterar o modo de escrita consoante os cliques, acho que como estamos a falar de um domínio de crítica musical, em Portugal eu acho que isso não, acho eu, isto há de tudo no mundo, mas eu acho que ainda não se dá o caso de jornalistas que são pagos consoante o clique, como de resto internacionalmente acontece. Mas é difícil também ter uma... Aí é que entra, por exemplo, a questão das estrelas ou de quantificar a crítica musical. Eu acho que se perguntarmos a qualquer crítico, comigo tem sido tiro e queda, sempre que eu falo disto é sempre isto. Não há nenhum crítico que goste de dar pontuações nem estrelas, a não ser talvez o Robert Christgau ou esses modelos que eram tipo, as críticas eram uns parágrafozinhos tipo Consumer's Guide, mas isso fazia parte do charme. Mas se a Pitchfork apresenta lá ao lado do álbum da FK Twigs, da mixtape que saiu agora, um 7.7, ou seja lá o que for, é um pro forma, não interessa realmente, as palavras é que são o que contam, mas as pessoas vão clicar e vão partilhar. Por exemplo, os fandoms, e o André já passou essa questão. Os fandoms são muito importantes para veicular uma peça de jornalismo ou de crítica musical. Eu agora lembrei-me desta coisa. A Taylor Swift tem andado a reeditar os álbuns originais dela por litígios, tribunal, etc. Tem andado a regravar e a editar. A Pitchfork, também numa visão mais para optimista desde a última década, dedicou uma série de críticas aos álbuns todos dela, e agora já não sei se isto era das versões originais ou reeditadas, mas sei que um dos discos, penso que o segundo álbum dela, o Fearless, recebeu uma nota de 8.0. A crítica era muito elogiosa, até acho que mais do que seria expectável para a Pitchfork, e mesmo assim, por causa do 8.0, aquilo tornou-se viral no Twitter
por causa da indignação da armada das tropas da Taylor Swift, que acharam que o 8.0 era uma calúnia. E o que é que aconteceu à crítica ou à escriba da Pitchfork que fez a crítica, muito inocentemente, e que deu, inocentemente não, mas que acho que fez uma crítica bastante justa e otimista, viu os seus dados, a sua morada, o seu número de telefone propagados pelas redes sociais. Os fãs da Taylor Swift divulgaram a vida toda dela por causa disto. Portanto, é uma forma de mostrar o ricochete, possivelmente muito rápido, de querer quantificar a crítica musical além do valor das palavras. Enfim, se isto é rentável aqui em Portugal, pois lá está. Acho que eu só posso falar do meu caso, ainda estou ainda não tive de me concentrar apenas em fazer disto a minha vida. Eu passei o mês inteiro de volta de entregas do mestrado e agora acho que vou ter de fazer uma nova ligação cerebral para aprender a escrever de forma minimamente apresentável aos públicos gerais. Mas até agora, em termos de colaborações, eu não posso dizer que uma pessoa se possa sustentar de estar a fazer ali uma coisa ou outra pontualmente. Não, acho que não é possível. E acho que devia haver mais transparência na forma como se fala disto. Lá fora, por exemplo, existe uma base de dados, não me lembro do nome, mas em que anonimamente os jornalistas submetem aquilo que foram pagos, em quanto tempo é que demoraram a ser pagos e quais as dificuldades do meio, porque há esta romantização de escrever, é tão bom escrever para viver, etc. Também é bom poder pagar a luz e a água e o quarto. E depois há gente que não paga a horas, há gente que paga muito pouco. Em Portugal será a regra pagar pouco se olharmos para aquilo que é feito lá fora. Posso levantar o exemplo do Guardian, só mesmo apenas por isso. Aquilo que eu fui pago pelo Guardian para escrever uma peça sobre o António Variações, que foi uma peça até comprida, não terá sido nada transcendente em Londres, ou para um jornalista, deve ter sido aquilo que é justo. Eu, para escrever um texto da mesma extensão em Portugal, e teria de fazer aí uma regra 3 simples para perceber, se calhar é deprimente, é demasiado deprimente e triste fazer essa conta, portanto acho que não a quero fazer. Mas não, Portugal paga uma fração do que é feito lá fora. Mas isso são questões mais profundas, pronto. Eu acho que há outra questão que vou trazer para aqui, porque sempre que eu puder falar disto, vou falar. É muito difícil, pelo menos na minha experiência, e acho que até tenho um currículo ou um percurso interessante e posso mostrar algumas coisas que tenho feito nos últimos tempos, é muito difícil conseguir uma resposta de um jornal ou de uma revista. E não digo que seja uma resposta positiva a um pitch. Lá fora, continuo a dizer a expressão lá fora, há a cultura do pitch. Quando se tem um ângulo novo sobre um assunto qualquer, no nosso caso de música ou adjacente, envia-se um pitch, a forma como se vai tratar esse assunto, porque é que devemos ser nós a falar sobre isso, porque é que ainda não foi tratado antes. Foi o que aconteceu com Variações, ainda ninguém se tinha lembrado de contar a história dele lá fora. Foi um feliz acaso. Em Portugal, e outra coisa também, que é um meio como o Guardian, ou um meio como, sei lá, a Dazed Magazine, meios importantes e interessantes, mesmo que seja para recusar, ou a plataforma editorial do Bandcamp, mesmo que seja para recusar, eles recusam, mas mandam um mail a agradecer, obrigado, e não vamos aceitar por motivo X ou Y. A minha experiência aqui em Portugal pode ser só a minha, atenção, mas não é de todo assim. Não há respostas e nem parece que haja muita abertura. Por isso é que eu entendo que, para muita gente, a coisa de fazer crítica musical às vezes não passa do blog,
porque se uma pessoa não for lançada na vida de comunicação ou de entrar no jornal, etc., como é que se transforma os textos que estão na gaveta? Como é que se faz disso? Como é que se arranja os contactos? Há uma série de questões que realmente não têm uma resposta porque é opaco, não se fala abertamente sobre estas questões, mas opá, isto é trabalho, isto é como lavar as escadas, exige competências diferentes, mas toda a gente precisa de ganhar dinheiro e se orientar, e é preciso falar sobre isso tudo. Pronto. Então, se calhar vou falar. Eu tinha imensos comentários ao que tu disseste, Pedro. Eu acho que é extremamente interessante o que estás a falar, até mesmo pela tua experiência. Eu não tenho de toda essa experiência, porque lá está, eu nunca fiz crítica para receber dinheiro, nunca recebi. Zero, portanto, aliás nem podia, a FCT caçava-me, porque eu tenho uma bolsa de investigação para fazer o meu doutoramento e portanto não posso necessariamente estar a receber coisas por fora, a não ser que fosse direitos de autor enquanto compositor, mas ninguém compra a minha música, portanto, esqueçam. Mas a questão mas sobre isso, ir por pontos, queria começar precisamente pela questão de que a Joana colocou à Patrícia, que depois o Pedro voltou a falar da questão de ser rentável ou não pelo like. Isso é uma questão muito interessante, porque, e vou fazer um pequeno parênteses, mas eu explico porque é que eu vou fazer este parênteses, que na realidade tem tudo a ver. Agora, na minha investigação de doutoramento, eu tenho estado a trabalhar o YouTube, não para trabalhar a crítica, eu não tenho estudado a crítica, tenho estudado, tenho estado agora a estudar uma editora de música eletrónica dos Países Baixos. E é uma editora que começou como independente, mas que depois, em 2007, foi comprada pela Warner, e portanto eles continuam a advogar-se como uma independent mainstream label, e portanto eles são independentes, mas têm todo o apoio institucional, cá está aquilo que eu estava a dizer, e portanto o veículo agora é mainstream e portanto eles chegam a um maior número de pessoas. E eu tenho estudado essa editora em particular porque eles usam o YouTube como o seu principal canal de comunicação entre os músicos e os ouvintes. E um aspecto que eu tenho estudado bastante é até que ponto o YouTube é ou não rentável para as pessoas, e para as pessoas estou a falar do utilizador comum, e depois, obviamente isto depois tem uma repercussão no facto de ser músico. Precisamente por essa questão do ser rentável pelo like. E eu tenho visto que o YouTube tem modificado várias das suas políticas de copyright e das suas políticas de direitos de autor ao longo dos anos. Agora, há pouco tempo, em 2021, eles lançaram o primeiro relatório em que eles começam a ser mais transparentes na forma como eles pagam aos utilizadores e dos seus vídeos, e o que eu tenho visto é que precisamente a questão do like não é uma questão monetária. Nenhum vídeo do YouTube recebe por um like, e mesmo a própria questão da visualização. A própria questão da visualização, que tem que ser a partir de X tempo, é que conta como uma visualização. Não me lembro agora se são 15 segundos, se são 20, não me lembro, e também não sei se isso não mudou ao longo do tempo. E, portanto, a questão do capital económico que possa vir do YouTube é uma questão muito, muito séria e muito complexa. Isto para dar um exemplo do YouTube, porque eu não tenho estudado outros fenómenos. Porque se eu for, enquanto crítico, se eu decidir ir ao YouTube e colocar uma crítica musical, eu irei começar a receber, a partir de X subscritores que tenho no meu canal, onde eu ganho o grande troféu do YouTube, em que eles fazem uma cerimónia e atribuem um troféu. Este canal chegou a X subscritores. Dá-me vontade de dizer um palavrão, porque isto é a política do like e da subscrição, que é uma coisa abominável. E depois, a partir dali, a grande parte do dinheiro que vem para esses canais, e eu tenho visto no caso da Spinning Records, que é a editora que eu tenho estado a estudar, eles dizem que o YouTube, e eles são dos canais com maior número de subscritores e de visualizações no mundo, apesar de ser uma editora independente e de ser de música, e eles dizem que eles recebem muito pouco com os seus vídeos, precisamente porque eles investem muito pouco na publicidade. Porque não é o like e não é a visualização que dá a grande parte do dinheiro a estes utilizadores, a estes músicos, a estes críticos, o que seja. É a publicidade digital, é aquele videozinho irritante antes de cada visualização que nós queremos ver e que temos que esperar não sei quantos segundos para poder carregar no next, porque não queremos aquela publicidade. É essa publicidade que dá potencialmente dinheiro ao canal. E que, portanto, enquanto se um crítico vai atrás nesta tirania do like, nesta ideia de que acha que eu sou popular, eu alcanço mais pessoas se eu tiver mais likes, se eu tiver mais visualizações,
isso até pode, em termos de dispersão e de disseminação do meu conteúdo enquanto crítico, ser notório. Pronto, pode significar que a minha crítica chegou a mais pessoas, mas não significa que eu possa fazer disso profissão porque eu recebo mais. E, portanto, é difícil nós conseguirmos equilibrar o que é um conjunto de visualizações e um conjunto de público com o dinheiro que eu ganho. E agora, antes de eu avançar, eu vou dar a palavra ao Fábio. Fábio, levantaste a mão? Levantei, sim, senhora. Olá. Olá, Obrigado Fábio, tudo bem? por passar a palavra. Tudo bem. Antes de mais, dizer que estou a gostar bastante das vossas intervenções. Acho que está a ser uma conversa super interessante. Eu levantei a mão porque o André sabe bem esta questão do YouTube e mais na questão do pessoal que faz vídeos a reagir a conteúdo musical. É um assunto sobre o qual me debrucei quando estive no mestrado e mesmo depois disso, no meu dia-a-dia, é um conteúdo que eu costumo consumir. E em termos da forma como esses youtubers costumam ganhar dinheiro, há pessoal que se tornou mais popular, consegue rentabilizar essa questão dos anúncios, etc. Mas muitos youtubers têm o problema relacionado com os direitos autoriais. Eles têm que aceitar a cortar os vídeos aos bocadinhos para evitar terem os vídeos flagrados. E então muitos acabam por recorrer ao Patreon. Eles mesmo avisam, tipo, ao pessoal, se vocês gostam do meu conteúdo, gostava muito do vosso apoio, podem seguir no Patreon e têm vários escalões pelo qual podem contribuir. E às vezes, enquanto eles publicam no YouTube versões encurtadas, aos bocadinhos, eles dizem, se quiserem ver o vídeo todo sem cortes, para verem toda a minha reação a todos os pedaços de música, etc., sigam no Patreon, têm uma subscrição específica e vão ter acesso a esse conteúdo. E às vezes até há conteúdos, se calhar, que vão além, por exemplo, da música, se calhar filmes, etc., que eles põem só no Patreon, mesmo para incentivar o pessoal a subscrever, e acaba por ser aí a principal fonte de rendimento que eles têm. Muito obrigado pela intervenção. Não sei se algum de vocês quer pegar no que o Fábio introduziu. Eu queria, antes do André continuar, se me permitires comentar, obrigado, Fábio, por estares a ver e por essa questão. A questão dos reaction videos são super fascinantes. Eu estava, por acaso, a ler um texto sobre isso, sobre a obra da Hayley Kiyoko e a questão dos reaction videos e de serem uma forma de, penso que a palavra é escopofilia, portanto o prazer de ver e o prazer de ver outras pessoas a verem, uma coisa quase voyeurística. E a única coisa que eu tinha a comentar sobre isso é que dá-me a sensação que alguns artistas já perceberam também o benefício que tem de permitir que esses reaction videos proliferem. Estou a ter aqui, eu lembro-me realmente de ver alguns criadores de conteúdo, alguns canais de YouTube que tinham vídeos assim e que de repente começaram a encurtar, como referiste, mas este verão, quando saiu o álbum da Billie Eilish, há uma música que, pronto, spoiler para quem não ouviu, mas há uma música que tem lá a meio uma ruptura e que se transforma assim num momento de rock alternativo depois de uma balada, e houve uma avalanche de vídeos de pessoas a reagir àquilo, e nenhum dos vídeos, até há uma compilação que tem milhões de visualizações que é pessoas a perderem a cabeça quando aquela mudança entra, e nenhum dos vídeos, dos originais, nem naquela compilação, está cerrado. E aquilo, obviamente, que a Billie Eilish é editada pela Interscope ou Universal, portanto, eles poderiam muito bem cortar esses vídeos e pronto, e acabava-se aí, cortavam o pio. Mas eu acho que não, e isso deve ser de propósito. Eles devem ter percebido, ok, as pessoas estão a reagir a isto, isto é uma coisa espontânea, vamos alavancar isso, e de alguma forma a música tornou-se um êxito enorme, não só no YouTube, mas isso traduziu-se, obviamente, para o Spotify, para a rádio, e é um single tradicional como qualquer outro, mas que teve uma base expressiva aí pela questão dos reaction videos. Pronto, e era isso. Obrigado. Eu aí tenho exatamente um comentário para fazer e no fundo quase uma espécie de justificação à tua
à tua questão, que é, eu sei em parte porque é que os vídeos se mantêm. O YouTube é recente, não é? É relativamente recente esse álbum da Billie Eilish, portanto, esses reaction vídeos vão de ser recentes. O YouTube mudou as suas políticas de direitos autorais, lá está como eu estava a falar, e agora eles têm uma nova opção que eles dão aos canais, portanto, a quem é detentor de um canal, aos produtores de conteúdos, a opção de... Há 3 opções. Portanto, o YouTube tem uma espécie de ID, Content Searcher, não me lembro agora exatamente qual é a expressão, que é uma aplicação, um algoritmo do YouTube que detecta automaticamente quando um vídeo está a fazer plágio. Portanto, quando um vídeo tem, por exemplo, uma música. Nesse caso, um reaction vídeo teria uma música, esse algoritmo detecta o vídeo. E depois, o produtor do canal tem 3 opções. A primeira é exigir que o canal elimine o vídeo de lá. E, aliás, o YouTube depois nisso até interage e pode eventualmente o próprio YouTube cortar o canal e bloqueia. E depois tem outras 2 opções muito interessantes, que é, a primeira é, detectou que existe um vídeo, ele pode decidir adicionar à lista no fundo, de autorizações para que o vídeo se mantenha disponível. E o vídeo mantém-se disponível para toda a gente. Portanto, no fundo, o canal fica com um filtrozinho e faz um check e permite que o vídeo esteja lá. E depois tem uma terceira opção, que é muito interessante, que é fazer um acordo com o canal para começar a receber uma percentagem e o canal passa a pagar direitos de autor à pessoa. Portanto, no fundo, as editoras, portanto, a editora da Billie Eilish, poderá estar a lucrar com esses reaction videos. Pode não ser apenas uma coisa muito simples de não, nós vamos democratizar e, portanto, vamos deixar os fãs mostrarem a sua paixão pela Billie Eilish. Não, a editora pode estar a lucrar e pode estar a ganhar uma parte do que, eventualmente, esses reaction videos, se forem reaction videos com muitas visualizações, eventualmente até com publicidade, a própria editora pode estar a lucrar com os fãs. E esta era uma das possibilidades /perigos que o Henry Jenkins falava na cultura participativa, que é, quando as grandes instituições e quando as empresas e os mercados perceberem as potencialidades da cultura participativa para se ligarem aos fãs e para se ligarem aos utilizadores de internet, o mercado vai mudar e eles têm aí uma grande potencialidade. Só que a potencialidade pode ser, em termos muito dicotómicos e genéricos, para o bem ou para o mal, que é, vamos abrir as possibilidades e deixar que haja democratização, ou vamos lucrar com essa democratização. E, portanto, esse aspecto é muito interessante, porque eu tenho estado a ler sobre esta editora, que é uma editora que, na maioria das vezes, não tem qualquer problema e deixa que os vídeos se mantenham disponíveis, porque, aliás, a música eletrónica, muitas vezes, há covers e há remixes e coisas do género, e então as músicas continuam a espalhar-se pelo canal do YouTube, porque os canais permitem. Só que existe agora esta opção muito interessante, que é, e isto está visível depois no chamado relatório, neste relatório anual que o YouTube agora lançou, que é o grande relatório para eles mostrarem transparência, porque eles foram forçados pela Comissão Europeia a aumentar a transparência digital nos seus conteúdos, porque isto tem sido um grande debate ao longo dos anos, não é? E atualmente o YouTube, depois de muitos litígios e depois de muitos confrontos com questões de direitos, está finalmente a lançar estes relatórios e a aumentar a transparência nos conteúdos. Só que também está a permitir um maior lucro na parte das empresas, que aliás o YouTube é apenas uma plataforma de mediação. O YouTube não ganha quase dinheiro nenhum com isto. Muitas vezes nós acusamos o YouTube e dizemos, não, a culpa é do YouTube. Mas o YouTube, na realidade, é mais uma plataforma para que as instituições que têm os seus canais, e eu aqui estou a falar, obviamente, de editoras, mas poderia estar a falar de outros canais, lucrem. E, portanto, agora aqui pensamos, o crítico musical poderia explorar este aspecto, o crítico musical poderia tornar-se rentável a partir destas ferramentas? Não sei, sinceramente, não sei até que ponto é possível apenas se eu me tornar um grande reviewer, uma pessoa com muito carisma e que seja capaz de fazer um reaction video, ou quer que seja, e que faça um acordo com uma editora que me permita manter lá os meus conteúdos, porque de resto, esta ideia do like, quer dizer, eu posso publicar as minhas críticas no Facebook, eu posso publicar as minhas críticas num blog, mas eu não vou lucrar com isso. Apenas se eu me associar a uma editora. Associar-me a editoras e a revistas portuguesas é exatamente o problema que tu estás a falar, Pedro. É a questão, muitas vezes até a resposta. E eu aqui posso dar um exemplo que me aconteceu, não é sobre crítica, mas que é, para o meu trabalho de doutoramento, eu queria entrevistar críticos musicais
portugueses. E eu enviei e-mails, eu não sei para quantas revistas e portuguesas, Blitz, tudo, a perguntar se havia a possibilidade de disseminarem um inquérito aos seus críticos. Eu nem precisava de falar diretamente com eles, era enviarem um link, para darem um link para eles eventualmente fazerem um conjunto de respostas. Eu recebi zero feedback de todas essas editoras para a qual eu enviei. Antena 3, Blitz, etc. Zero. Eles não respondem, nem sequer um não, do tipo, olha, lamento, mas não é possível. E eu aí depois pergunto-me, tal como tu, que é, se lá fora estes canais funcionam, estes canais de comunicação funcionam entre as editoras, entre as revistas e entre os críticos, porque é que em Portugal não funciona? Não podemos dizer que é porque nós temos revistas gigantescas onde eles recebem milhões e milhões de e-mails e eles não conseguem ter capacidade de resposta. É difícil acreditar nisso, porque estamos num país relativamente pequeno, não é? E, portanto, é difícil achar que o volume de... Lá está o meu gato. O volume de resposta seja assim nesse aspecto. Portanto, eu não sei se não é uma dificuldade... Ele está a chamar por mim. Sorry. Não sei se não é antes uma falta de capacidade, se calhar, de comunicação, se não é uma ausência de bons canais de comunicação que as próprias revistas têm para fazer face a estas respostas, porque uma revista como a Blitz pode ter um responsável de comunicação e marketing, pode ser uma pessoa que está atenta aos textos que lhe chegam e, eventualmente, potenciar a descoberta de um novo crítico musical. Como, por exemplo, o Pedro, que procura insistentemente, eu não, porque eu não me preocupo muito com isso e, portanto, eu não vou enviando as minhas críticas, portanto, eu não espero que uma revista ache que eu escrevo alguma coisa de jeito. Eu não escrevo necessariamente para a gaveta, mas eu escrevo com um outro objetivo. Mas é estranho, realmente, em que ponto está, então, a crítica musical em Portugal e em que ponto estão as revistas e os jornais, não é? Se depois eles querem manter-se ativos, não é? Se eles não querem desaparecer com esta digitalização, não é? A Blitz passa para o digital, todas estas revistas passam para o digital. Se eles querem continuar a manter uma presença na nossa cultura portuguesa, não é? E a falar sobre os conteúdos portugueses, também têm que, se calhar, modificar um pouco as suas políticas de comunicação e as políticas de como eles procuram agentes para fazer, porque muitas das vezes são conhecimentos. São pessoas que conhecem alguém da redação e que, eventualmente, e descobrem uma pessoa e aparece lá. E é um bocado por aí. Só comentar muito rapidamente sobre uma outra questão, sobre viver, da crítica e etc. Uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, por causa dos debates políticos das legislativas, parece que estou a fazer um paralelo que não tem nada a ver, mas quando nós olhamos ultimamente, já não sei quanto tempo, não sei se meses ou anos, a maioria dos canais de televisão tem os chamados comentadores. Comentadores, pessoas que vão a um telejornal ou mesmo num programa, por exemplo, a SIC Notícias, que está constantemente a passar noticiários atrás de noticiários, mas diferentes. Há uma pessoa que vem, aparece e comenta. E comenta, pode eventualmente até fazer uma crítica, porque eu já apanhei pessoas a dizer, ouçam este álbum de música. E isso faz-me pensar numa coisa. Essas pessoas que estão ali, obviamente, estão a ser pagas para fazer o seu serviço. E acho muito bem. Agora, quantas dessas pessoas são formadas em cultura? Quantas dessas pessoas têm conhecimento sobre cultura? É válido qualquer pessoa ir ali e dizer, eu gostei deste álbum, eu vou comentar sobre o novo lançamento de não sei quem, ou eu vou comentar sobre qualquer coisa. Mas nós, em Portugal, eu tenho visto que não há um incentivo para que os jornais, estou a falar de telejornal, para que a televisão, nos seus vários canais, comece a contratar pessoas que sejam profissionais de cultura, pessoas ligadas à cultura. Porque um musicólogo não precisa de falar apenas sobre música, pode falar sobre som, pode falar sobre cultura audiovisual, pode falar sobre teatro, sobre cinema, sobre todo um outro conjunto de coisas. Mas ninguém abre uma oportunidade. Eu próprio tenho procurado na internet perceber se abrem concursos para estas pessoas. Ou seja, um telejornal procura um comentador para fazer comentários sobre qualquer coisa. Eu não acho que isso aconteça. E então aparece lá um comentário, que é um bocadinho aquele especialista em tudo, e que ora está a falar sobre política, ora está a falar sobre futebol, e de repente diz, eu gosto muito do último álbum da Gisela João. E é um fenómeno muito curioso. E depois, onde é que se coloca então alguém que estuda música, ou que não estuda música, mas que decide ser crítico musical e decide falar sobre música? Como é que uma pessoa assim tem uma possibilidade de entrar numa indústria, num mercado, nos próprios canais da nossa televisão portuguesa?
e eu não vejo essa possibilidade. Isto era apenas só mais um desabafo, porque me às vezes eu fico um bocadinho angustiado quando estou na televisão e vejo uma pessoa falar de futebol e a seguir fala sobre música, e eu penso, e todas aquelas pessoas, lá está como o Pedro, que provavelmente até irá querer fazer disto profissão, onde é que ele se situa? Como é que pessoas depois querem fazer crítica musical conseguem? Eu não penso de fazer disto de futuro. Se me pagassem para fazer crítica, eu não me importava. Mas não era esta a minha vocação, acho eu. Gosto de fazer disto como paralelo, como complemento à minha atividade, porque o que eu gosto é de pensar sobre e de investigar a música. Mas também gosto de fazer isto como paralelo. E se houvesse um mercado de crítica realmente sustentado em Portugal, eu não me importava de fazer parte dele. Mas eu não acho que exista. E temos aqui, sinceramente, um problema na cultura portuguesa e eu, pronto, agora senti um bocadinho a falar de política, mas pronto, acabamos sempre por falar de política, é necessário. Claro. E, portanto, eu acho que isto é um aspecto realmente muito interessante e muito pertinente e que nós temos que continuar a debater, críticos ou não, que é o lugar de todos estes profissionais e de agentes na cultura portuguesa. Porque senão, se somos necessários, mas ninguém nos paga para fazer isto, lá está, somos necessários para uma política de democratização que na realidade é falsa, que é, entreguem-nos os vossos conteúdos todos, mas nós não pagamos nada por isso. E eu acho que é um bocadinho, temos que repensar um bocadinho o nosso sistema. Pois, pronto. De facto, essa questão é super importante e até vai de encontro à minha última pergunta, que é, se vocês pudessem dar um conselho a quem quer começar neste ramo, um único conselho, o que é que dariam para finalizar, porque também o tempo é limitado, infelizmente. Esta questão dava para uma tarde. Mas se calhar eu até começava com a Patrícia. Sim. Eu antes de responder à pergunta, se calhar ia pegar um pouco no que o André disse, gostei muito da tua perspectiva, achei que tocaste em muitos pontos importantes, mas sim, até pegando até na política, só o facto de ser tão complicado uma pessoa se conseguir lembrar quantos minutos, eu nem diria minutos, quantos segundos de cultura é que foram falados nos debates, é sintomático do facto de que, e corro o risco de fazer uma crítica muito pessimista, mas que no nosso país a cultura não é valorizada como deveria ser, e como é que nós vamos pegar na crítica como uma profissão rentável se aquilo que nós falamos já não é valorizado por si, não vão valorizar aquilo que nós temos a dizer se o objeto da crítica não é por si dado importância. E pronto, acho que a crítica em Portugal como algo sustentável em termos monetários, só se houvesse uma mudança de paradigma, pelo menos a meu ver, e eu também falo disto um pouco por fora, porque eu também nunca recebi nada para fazer as minhas críticas, eu faço porque quero divulgar aquilo que falo, mas isto é o que eu pelo menos percepciono, as ideias que eu tenho de pessoas que de facto escrevem para receberem recibos verdes, é quase uma exposição glorificada porque não há estabilidade de trabalho, o trabalho se entrega a entrega e muitas vezes tipo, o texto vai para trás ou então não querem e não por bem e para mal a dica que eu dou é crítica tem de ser algo que fazemos por nós e não pode ser pelos outros e quando digo pelos outros é como sustento porque e isto em Portugal, lá fora óbvio que é diferente, mas acho que fazer por amor à camisola faz completo sentido, mas dedicar a vida e atirar-se assim, da maneira como valorizamos a cultura neste momento, não... estamos muito longe ainda. Há esperança, óbvio, e todos nós estamos a tentar fazer parte da mudança, mas tem de ser uma coisa muito mais generalizada e é um pouco uma perspectiva pessimista, mas também se calhar temos de ver que se calhar não é tão mau o facto da crítica estar desvinculada de dinheiro, tipo, assim sempre podemos expressar mais livremente aquilo que queremos dizer, mas óbvio que não há esse tipo de como é que eu ia dizer, legitimalização, acho que até ainda tem uma palavra nova, mas legitimar aquilo que nós escrevemos com dinheiro, se calhar legitimamos só mesmo por nós, porque há que haver uma mudança na cultura e na maneira como nós a encaramos e valorizamos e até o Estado perceber isso e nós percebemos isso como um coletivo, estamos um pouco mal parados, mas assim havemos a mudança aos poucos se faz e não é por estar negativo agora que não há de melhorar e
pronto, que acho que todos concordamos que não vamos parar de fazer crítica, ainda que ela não nos renda nada. Por isso acho que é isso um pouco que eu tenho a dizer acerca do assunto. Obrigada, Patrícia. Pedia só ao André e ao Pedro que fossem um bocadinho mais breves para não passarmos da hora e meia, se possível, está bem? Obrigada. Olha, para pegar muito rapidamente também naquilo que a Patrícia disse e fez aqui um bom compacto daquilo que vivemos em Portugal, e dizer que, como ela, também acho que é uma questão de divulgar e também de divagar, também faz parte. Eu acho que sim, há muitos problemas. A questão dos recibos verdes, outra questão que também parece um tabu é o facto da crítica e jornalismo, portanto, crítica por extensão, é uma atividade tão branca em Portugal. Toda a gente é branca, não há quase mulheres a fazer crítica. É horrível, não se percebe, percebe-se porquê, se fizermos outra conferência para falar sobre, outra conversa para falar sobre isto. Quer dizer que isso é uma razão, um motivo para pugnarmos por haver uma remuneração justa e para que se criem condições para que isto possa ser um trabalho a tempo inteiro, porque há coisas que, de facto, acho que sim, em primeiro lugar, em primeira instância, tem que ser uma questão de legitimação por nós próprios. Mas falta depois, falta o tempo, se tivermos outra ocupação, falta o tempo para desenvolver o músculo, a escrita regular, treinar o ouvido, treinar a escuta de discografias inteiras, porque só assim é que realmente, e ler mais, podemos estar concentrados nisso. É um caminho a percorrer. Se eu puder dar um conselho, que acho que era a primeira questão, eu acho que é uma coisa, pá, que as pessoas não se queiram, que os futuros críticos não se queiram entrincheirar e que não queiram veicular. Vou pôr isto de outra forma. A gente sabe que Radiohead é fixe e é consagrado, mas mais uma pessoa a vir escrever que o OK Computer é um álbum incrível. Ok, eu não estou a dizer que isso não tem mérito, mas é fixe realmente perceber coisas que não entrariam no domínio da crítica, ou porque é que não entram no domínio da crítica. Porque é que só desde há 5 anos para cá é que é realmente fixe dizer que gostamos de ouvir Beyoncé. E isso é um exemplo ainda bastante mainstream, né? Mas iria muito por aí. Não veiculem preconceitos e tentem liberar. E eu acho que as pessoas têm sempre preconceitos. Eu falo do alto, eu tenho preconceitos, mas acho que a crítica é realmente uma posição ótima para nos tentarmos livrar deles, através do confronto com a arte de que gostamos. Porque é como o Ruído Mudo anuncia na sua missão, é a coisa de juntar a melomania à crítica. A crítica é sempre melomania, parte sempre daí. Fazemos isto porque gostamos, acho eu, daquilo que analisamos. Pronto, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, que é, se eu tiver que dar uma dica ou uma sugestão, seria juntem-se a coletivos. Sinceramente, eu acho que a crítica, como aquela ideia de o escritor isolado no seu quarto que escreve e que publica e que depois nem sabe se aquilo não vai só ser para a gaveta, eu acho que é uma coisa que, sinceramente, nesta era da conectividade e na era do digital, tem que acabar. E, portanto, daí eu achar que o Ruído Mudo é um projeto interessantíssimo. Eu não conhecia a partir de hoje, porque acabei de ler, de ver ali, então já abri o site e já estou fascinado, porque eu acho que é necessário, precisamente, se nós não temos então uma cultura em Portugal, e quando eu digo cultura não estou a falar de cultura enquanto arte, mas enquanto prática e hábitos, se nós não temos hábitos em Portugal de valorização destas práticas, se calhar temos que começar então por baixo. E se vamos começar por baixo, comecem por se organizar. Cá está, vamos entrar na política. Façam uma organização, juntem-se, críticos, e construam o caminho, ou seja, abram um caminho para o mercado e mostrem que a crítica é necessária e que a crítica continua a ser válida, que a crítica pode ser todo um outro conjunto de coisas agora que se calhar não era há uns tempos atrás e que, portanto, é no fundo a minha dica para vocês é não se isolem, façam conexões, pronto. Acho que é o mais importante. Depois tudo o resto, claro, paixão, motivação, não achar que vão ganhar dinheiro no início, tudo isso já vocês sabem. E, portanto, eu acho que não é necessário estar a repetir.
Acho que além de críticos, muito do nosso público é músico, portanto também sabem esse paradigma. E obrigada desde já por todas as vossas opiniões, considerações, partilha. Terminamos a sessão, ou pausamos a sessão, com mais perguntas do que respostas, o que para mim é sempre um balanço positivo. Digo pausamos porque se houver interesse, e foi a sessão, eu presumo, com mais adesão até agora do Cluster de Ciências Musicais, portanto, se houver interesse, o Cluster também pode promover uma segunda sessão para responder a estas e mais perguntas. Portanto, resta-me só agradecer aos convidados, à minha colega moderadora também e a todo o nosso público por ter estado presente.